E aí, pessoal, começando mais uma aula de ciências do 7º ano. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os animais invertebrados. Na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre os poríferos e os quinidários. Então, os poríferos são conhecidos mais por esponjas ou animais filtradores. E eles são animais heterotróficos e pluricelulares. O que significa isso? O termo pluricelular significa que ele é formado por mais de uma célula. A gente está vendo agora animais que são mais complexos, a formação deles formando por mais de uma célula. E heterotróficos quer dizer, ou heterótrofos, quer dizer que eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Logo, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para poder produzir energia. Os poríferos, eles vivem fixos em um substrato, nesse caso, na rocha, no solo, na areia, na lama, no coral, em alguma superfície sólida, certo? Eles vivem tanto em água salgada quanto em água doce, em espécies diferentes, de esponjas diferentes, e esses animais, eles são cobertos por poros, por isso que dá o nome da sua classe, né, de poríferos. Então, os poríferos, eles se alimentam através desses poros. A gente vê aqui um zoom, né, dessa imagem dos poros. O corpo dele todo é formado por células específicas, que a gente chama de espículas, né, que são essas estruturas aqui que vão dar a rigidez do corpo deles. Os coanócitos são essas células com flagelo, com bracinhos aqui, que vão capturar o alimento. E esses poros aqui, em todo o seu corpo, e toda a sua estrutura, para poder filtrar a água. E através da filtração dessa água do mar, do rio, eles vão capturar o alimento deles. A gente vai mostrar aqui agora como é que funciona, aqui o exemplo, né, dos poríferos, umas esponjas aqui no fundo do mar. Eu vou mostrar agora como é que funciona o processo da alimentação deles. Dá um zoom aqui melhor para a gente observar o processo. Então, essa aqui é a esponja que a gente está falando, né? O que acontece? A água, tanto doce quanto salgada, ela vai entrar por esses poros, e quando ele passa por esses poros, ele vai ficar aqui circulando nesse espaço oco aqui no meio dessa esponja. Esse espaço a gente chama de átrio. Então, a água ela entra pelos poros, passa pelo átrio, os coanócitos que estão em volta aqui na parte interna, são esses filamentos azuis aqui, eles vão capturar esse alimento e vai sair pela parte superior, que a gente chama de ósculo. Então, partes importantes aqui no nosso porífero. A gente tem o poro, as espículas são os espinhos de fora, né, que formam o corpo dele. Os coanócitos é que vão fazer a parte de capturar o alimento e transformar o alimento em energia, né? E a parte interna, esse espaço vazio, é chamado de átrio, e a parte superior, que é a saída da água, é chamada de ósculo. Okay? Toda essa descrição aqui está nessa parte do livro, nessa página aqui, explicando tudo passo a passo, certo? 223. Então, dá uma lida aqui com detalhe, o processo todo da água passando pelos poros, a espícula, a explicação de cada função, de cada partezinha aí desses seres vivos. Outras coisas importantes que a gente falar sobre esses animais. Além da sua reprodução, né, eles também eles não são formados por tecidos verdadeiros, e também o corpo deles são assimétricos, né? Então não tem como cortar ele no meio e ter um lado igual ao outro. Um exemplo que eu uso é sempre quando a gente desenha o corpo humano.
O corpo humano tem a cabeça, os membros superiores, o tronco e os membros inferiores. Se eu passo uma linha aqui, se eu corto esse desenho aqui no meio, vocês vão notar, né, meu desenho está perfeito, mas que um lado é exatamente igual ao outro, né? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, eles vão ter a mesma estrutura. No caso de um porífero, não. A gente pode cortar ele no meio aqui, ele não vai ter simetria, não vai ter um lado igual ao outro. Quanto à parte da reprodução, eles se reproduzem de duas maneiras, da forma sexuada e da forma assexuada. Qual é a forma assexuada? Na forma sexuada, esse ser vivo, esse animal, ele produz um broto. Nasce um brotinho aqui na lateral dessa esponja, que depois, com o peso, né, ele vai cair, e quando ele entra em contato com o substrato, com o solo, ele vai se fixar e vai crescer um outro porífero, certo? Uma outra esponja. O que acontece nesse processo? Isso é como se fosse uma clonagem. Então, geneticamente, esse indivíduo aqui, o indivíduo número 1, vai ser igual ao indivíduo número 2, né? Esse que saiu aqui, o número 2, ele é um clone do número 1, certo? Então, geneticamente, eles são idênticos. Já na reprodução sexuada, eu necessito de um porífero macho e um porífero fêmea, certo? Nesse caso aqui, existe a troca de material genético. Eu vou ter os espermatozoides do macho se combinando com os óvulos da fêmea e dando origem a um novo indivíduo que vai crescer ali na forma de larva primeiro e gerar um novo porífero, uma nova esponja. E essa esponja ela é a combinação do indivíduo número 1 mais o indivíduo número 2, certo? Ele não é um clone, ele tem características semelhantes ao 1 e ao 2 juntos. É igual nós, seres humanos, né? Os nossos pais, eles nos tiveram, né? E a gente tem características tanto do pai quanto da mãe. Nós somos a soma desses dois indivíduos, né? Praticamente. Nós não somos clones, nós temos características semelhantes a um e um pouquinho semelhante ao outro também. Então, esses indivíduos, eles não são clones, eles são diferentes dos pais. Ok? Um outro detalhe também é que a maioria dos poríferos, ela é hermafrodita, ou seja, ele apresenta tanto o órgão feminino quanto o órgão masculino, feminino e masculino, certo? E nesse caso, eles podem se reproduzir também das duas maneiras. Ele é uma opção, né? Geralmente eles tentam intercalar esse processo de reprodução sexuada ou assexuada, ou se no ambiente também tem poucos poríferos para que ocorra a reprodução sexuada, ele vai preferir a reprodução por brotamento, tá? O outro grupo que a gente vai falar agora é sobre os quinidários. Os quinidários tem um grupo aí bem abrangente, né, de caravelas, medusas, anêmonas e águas-vivas. Né? A gente vê o caso aqui, quem já foi para a praia, a gente já tem o caso de pessoas que tiveram contato com águas-vivas ou caravelas, que é o caso dessa imagem, e acabaram se queimando, se machucando com os tentáculos desses animais. A gente vai falar um pouquinho sobre esses tentáculos. O filo quinidária é composto por organismos que vivem exclusivamente no ambiente aquático. E a maioria da espécie, ela habita preferencialmente água salgada, no mar. Okay? Então, a gente tem aqui o exemplo da hidra, ou da anêmona, e também as águas-vivas. Né? Esses seres vivos são classificados em dois grupos. São os pólipos e as medusas. Qual que é a diferença entre esses dois? Os pólipos, eles são animais cilíndricos com a boca voltada para cima.
E eles geralmente são fixos, né? É o caso das anêmonas. Eles não ficam livres passeando. Eles são fixos no substrato, assim como as esponjas. Eles ficam no solo grudadinhos. Lembra da anêmona, né, que tinha lá no filme do Procurando Nemo? Então o Nemo ele fica aqui dentro desses tentáculos. Já as medusas, elas têm um formato livre, um formato de sino, né? Ou guarda-chuva, e geralmente elas ficam nadando livremente pelo mar, pelo oceano. Aqui está o exemplo. Os pólipos, eles são fixados no chão, no substrato, são fixados no substrato, e a boca aqui fica virada para cima. Já as medusas, eles têm essa aparência, né, parecendo um guarda-chuvinha, os tentáculos ficam para baixo e a boca aqui, ó, também virada para baixo, ok? Nos dois casos, esses animais apresentam tentáculos e esses tentáculos eles têm uma substância urticante. Os tentáculos são chamados de cnidócitos. Eles usam essa substância urticante para pegar a sua presa, certo? Tanto a anêmona quanto a água-viva, ela libera essa substância quando entra em contato com a pele do ser vivo e esse animal ele fica paralisado. Dessa maneira, eles conseguem puxar o animal para a boca, onde eles vão conseguir fazer a digestão desses alimentos. A gente tem aqui o caso, né, dos cnidócitos. Olha só, a, a liberação desses microespinhos, né, que vão liberar a substância urticante. É uma substância parecida com a planta mesmo, que a gente tem, que a gente conhece a ortiga. A ortiga, quando a gente pega na ortiga, a gente fica com a pele pulsando, né, uma substância que irrita a pele. Então, no caso das anêmonas, eles causam uma reação semelhante, uma queimadura mesmo. E sobre a reprodução, os quinidários eles passam por um processo também de reprodução sexuada e assexuada. E geralmente eles têm um ciclo aí, né, intercalando o processo sexuado e o processo assexuado. Então, nesse caso aqui, a gente tem o primeiro exemplo, a reprodução sexuada, onde a gente vai ter a presença tanto do gameta feminino, esse aqui, e o gameta masculino, tá? A gente tem a fêmea e o macho, eles vão liberar o óvulo de uma na água, esses dois vão se combinar e formar uma larva. Essa larva vai se fixar no substrato e formar um novo indivíduo. Já a forma assexuada, nesse caso, eles vão fazer do mesmo jeitinho que aconteceu lá com a esponja. Vai gerar um indivíduo aqui por brotamento, vai brotar aqui um brotinho na lateral desse ser vivo. Ele vai cair no substrato, vai se fixar no solo e vai formar um outro indivíduo. Quando a gente fala da alternância dessas gerações, a gente tem aí duas fases acontecendo simultaneamente. A primeira fase vai ser a fase sexuada, onde a fêmea da medusa ela combina aqui o gameta com o macho da medusa, os dois vão formar a larva. Essa larva se fixa no substrato, geram os pólipos e depois os pólipos, por fase assexuada, formam um brotinho aqui e esse brotinho vai dar origem a um outro ciclo ali sexuado, certo? Fica sempre intercalando e a gente tem um período de mudança, variabilidade genética e outro período onde não vai mudar muito a genética desses seres vivos porque eles são clones dos seres vivos anteriores, ok? Então, exercíciozinho aqui a gente vai responder depois, na próxima aula. Fiquem atentos, ok? Tentem responder em casa aí a página 228, começando aí pelos floríferos.
Depois falar um pouquinho sobre as medusas também, os guindados. Ok? A gente encerra a nossa aula por aqui. Até a próxima. Tchauzinho.